O título desses vídeos que nós estamos gravando é sobre o direito e a justiça, atos do direito e da justiça do reino de Deus, escritos na Bíblia, e também sobre a interpretação das Sagradas Escrituras. No vídeo anterior nós terminamos falando que todas as traduções da Bíblia, todas elas, existem erros, muitos erros. Porque os tradutores das diversas e milhares de Bíblias, edições, versões e traduções, não é de um ou um grupo de tradutores. São de milhares de tradutores, milhares de milhares, os mais antigos até os mais modernos. Então, para traduzir para uma língua moderna de um país, são quantos países? Mais de 200? São muitos países, muitas línguas diferentes. Vocês estão entendendo? Então, quando vai se traduzir aquela língua do aramaico, do grego, do hebraico antigo, do latim, quando vai se traduzir para uma língua moderna, aí vem erros. Está tudo errado? Não! Eu estou falando que há muitos erros. Nos textos, nos versículos da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento, esses erros não é de Deus, do Espírito Santo, mas dos tradutores. E daí confunde muitas as cabeças daqueles que não seguem Jesus Cristo conforme a diretriz que ele orientou. Para ser um discípulo verdadeiro, você precisa renunciar a tudo, a si mesmo, suas coisas, sua vida. Dar prioridade ao reino de Deus, compromisso com o reino de Deus, acima de tudo, da sua família, dos seus filhos, seus pais, seus negócios, sua vida. Seguir Jesus de perto, senão você não tem autorização para pregar e ensinar a palavra de Deus. Vai ensinar o quê? Como Pedro disse, o erro em nome de Deus, para a sua própria ruína. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Paulo fazia muitos ensinamentos e parte desses ensinamentos era difícil de entender. E muitos interpretavam de forma errada, como as demais escrituras, para ruína e perdição, é o que Pedro nos fala lá. Ruína e perdição, por não entender e por pregar o erro em nome de Deus e da palavra de Deus. Então você está numa igreja lá, ou pequeno ou grande, ou nas mídias, ouvindo pregação ou testemunho. Começa a ouvir, e no meio dessa pregação há mentira. No meio dessa pregação há erros de interpretação, de tradução. E a pessoa pensa que é assim mesmo, está certo. E aí começa a ensinar aos outros aquele erro. Então, são erros pregados e ensinados por toda parte. E as pessoas não têm uma conversão genuína e verdadeira. As pessoas ficam e continuam sendo orgulhosas e não conseguem se libertar totalmente de seus vícios, de seus pecados. Aí se tornam pessoas religiosas, tantos que se sentam nos bancos para ouvir, ou nas mídias para ver e ouvir, quanto aqueles que pregam. Ruína e perdição. São poucos os que pregam a Bíblia, a palavra de Deus, em verdade, em justiça, com uma interpretação correta? Muito poucos, porque são muito poucos os que se consagram, como os apóstolos, estar perto de Jesus Cristo. Num dos vídeos anteriores, eu mencionei esta palavra, ele é muito reveladora. Quando Jesus exultou em espírito diante dos discípulos e disse em voz alta, e foi gravado e escrito isso. Isso eu vou dizer a você. Jesus falou, Pai, eu te glorifico, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Sim, foi assim do teu agrado. Então, Jesus está dizendo, Deus escondeu dos sábios e dos entendidos os mistérios do reino de Deus. A interpretação certa e correta da palavra de Deus. Atos de direito e de justiça. Como viver uma vida de santidade. Como colocar em prática e guardar e colocar em prática os mandamentos de Deus da forma mais correta possível. Está escondido. Não é entendido, não é compreendido pelos sábios e entendidos. Então, pessoas que têm muita sabedoria, muito estudo, sabedoria humana estou falando, mas não têm a fé em Jesus Cristo, não se convertem verdadeiramente
não querem se converter, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem cumprir mesmo a palavra de Deus, só querem ser ouvintes, vão entender os mistérios? Não, Jesus disse que não vão entender. Vai ficar oculto, velado. Seus olhos vão ver, seus ouvidos vão ouvir, mas você não vai entender. Pode ser uma pessoa de grande oratória, grandes pregadores, grandes influenciadores do reino de Deus, nas mídias ou em todo lugar. Pode ter as igrejas até, os templos, as casas de oração, as capelas, cheias de gente. Mas quanta gente está se perdendo? Este ou aquele pregador também vai se perder. O sedutor com os seduzidos estão pregando o quê? O erro. Em nome de Deus. Mentira. Profecias da própria cabeça. Da própria imaginação. Ilusão. E o que é necessário, então, pregador, para que a gente possa entender a palavra de Deus, os mistérios de Deus? Jesus revelou nesse episódio que eu acabei de mencionar a você. Escondeste aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. O que é pequeninos ali? Traduzindo e interpretando, aos humildes. Não que você precisa ser pobre, pagar aluguel ou morar na rua, andar de chinelo ou não ter dinheiro para comprar uma bicicleta, que você é humilde. Não, humildade não é isso. Humildade não é andar com chapéu na cabeça, chinelo nos pés, uma camisa, uma roupa simples, barata, sim, de pouco valor, pouca qualidade. Humildade não é você ser um operário de produção, ganhar um baixo salário, ter dificuldade, isso não é humildade. Humildade também não é você ter muitas lojas, empresas, indústrias, e ser muito rico, ter muito dinheiro. Ser sábio e inteligente, como tem muitos aí, gente sábias e inteligentes que criaram e fizeram tantas coisas. Por exemplo, a tecnologia que temos hoje. Então, essas pessoas são elas humildes? Não. Tem carrões, mansões, fazendas, muito dinheiro no banco, são os mais ricos, são milionários, trilionários, são bilionários, são esses? Não. São, então, a população pobre, os favelados? Não. Não. Humildade, meu irmão, não tem nada a ver com muito dinheiro ou pouco dinheiro, aparência. Pequeninos, humildes, aonde é revelado os mistérios do reino de Deus. Irmãos, o que é isso? Humildade. É uma virtude e é a excelência de todas as virtudes. Excelência é uma virtude que é dada por Deus. Você não consegue ser humilde por si só. Você não consegue fazer de você um homem ou uma mulher humilde. É Deus quem faz, é Deus quem vai fazer você uma pessoa humilde. É Deus quem vai semear, vai fazer brotar esse fruto maravilhoso, essa árvore maravilhosa dentro de você, do seu coração. Humildade vem de Deus. Sabedoria divina vem de Deus. Virtudes sagradas vêm de Deus. Mansidão, paciência, longanimidade, afabilidade, fé, bondade, caridade fraterna. Vem de Deus, essas virtudes. E a humildade é a excelência de todas. E é disso que Jesus está falando. Se você for humilde, pequenino, humilde, você vai aprender, a você vai ser revelado. Então isso vem de Deus. E para receber essa humildade, você precisa reconhecer, cada um de vocês, reconhecer que você
mesmo sendo um papa, um bispo, mesmo sendo um grande pastor, um grande apóstolo, o que se intitula por isso, um grande profeta, um grande pregador, mesmo que você seja um fundador de diversos ministérios, igrejas e comunidades, mesmo que você não seja fundador nenhum, uma simples pessoa que senta no banco para ouvir a palavra de Deus, ou alguém que está em casa me ouvindo, você precisa, tanto os grandes como os pequenos, você precisa reconhecer que você é um grande pecador, você é uma grande pecadora. Precisa se reconhecer isso em oração diante de Deus. Precisa fazer isso no seu quarto particular, você e Deus. Reconhecer que você não tem valor nenhum, que você não vale nada. Mesmo tendo muitos, sendo o maior desse mundo, mais famoso, tendo títulos, muitos títulos de glória. Você tem que fazer isso. E você que é pequeno também. Sim, porque quantos pobres são soberbos, orgulhosos, mesmo não tendo nada, ou tendo pouca coisa, são soberbos e orgulhosos. Às vezes mais do que um rico. Então, não tem nada a ver com situação financeira, meu irmão, ou muito ou pouco, com aparências, não. É Deus quem dá a humildade, é Deus quem dá a sabedoria de vida, mas você precisa ser sincero diante de Deus, querer ser sincero diante de Deus, falar isso a Deus, tanto no pensamento ou em palavras, em segredo, na tua oração pessoal. Isso você vai fazer todo dia, isso você vai fazer toda semana, sempre vai se reconhecer diante de Deus um grande pecador e pecadora, que precisa, que necessita de Deus, da graça de Deus, da revelação de Deus, para poder viver, sobreviver, para poder ser salvo, para poder ser perfeito, íntegro, santo, para poder ser sábio, inteligente, para poder ser um vencedor e um eleito, um herdeiro do reino dos céus, para poder receber de Deus a revelação de Deus, entender a Bíblia Sagrada, receber o Espírito Santo como mestre, ensinando você, quando você lê a Bíblia. Peça iluminação e reconheça que você é um grande pecador e uma pecadora. Não vale mais que ninguém. Você não vale mais do que ninguém. São todos iguais. Você é igual a todo mundo. Pecador, pecadora. E que precisa do perdão e da purificação de Deus. Precisa do perdão todos os dias. Precisa da purificação, de que Deus te perdoe e purifique. Sempre vai estar errando, sempre vai estar pedindo perdão, não. Sempre vai estar pedindo perdão às pessoas que você ofende, às pessoas que ficam magoadas com você. Sempre você vai pedir perdão e sempre vai querer perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te causam dano, prejuízo. Sempre vai querer dar a volta por cima e dar o perdão e perdoar. Mesmo sendo tão difícil, às vezes, dependendo da situação, você pede a Deus essa graça. Porque o perdoar e o pedir perdão, isso vem da humildade. Não perdoar e não pedir perdão são duas ações diferentes. Significa orgulho, soberba. A soberba, o orgulho não deixa você ir lá, se reconciliar. A soberba e o orgulho não deixa você perdoar. Você não quer perdoar por quê? Por causa do orgulho, a soberba. E aí é que está. Então, a humildade se encontra com Deus. Você vai precisar se libertar dessa soberba, desse orgulho. E como você vai se libertar dessa soberba, desse orgulho, para poder ser humilde? Está sempre pedindo perdão quando você ofende os outros. Está sempre pedindo perdão quando há brigas, contendas, discussão, desentendimento. Você querendo sempre a unidade. Como você vai conseguir? E perdoar pessoas que causam injustiça contra você? Perdoar dívidas e ofensas? Como? Com a graça de Deus, na oração, humildade. Você quer ser humilde, Deus vai te dar essa humildade.